Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de teclados, né? Piano, acordeon e teclados em geral. E hoje a gente vai passar pela aula 5, que é sobre formação de escalas, né? A formação de escalas ela vai ajudar tanto na questão de entender mais sobre a harmonia, porque os acordes são tirados dessas escalas, como também a gente vai perceber que para melhorar vamos dizer assim, o floreio, né, os enfeites, as melodias adicionais que a gente vai colocar na música, para que a gente toque com um pouco mais de qualidade, também estão relacionadas às escalas. Outra coisa importante também, porque as escalas, quando elas são treinadas, elas também desenvolvem habilidades motoras. Então a escala é um tipo de estudo muito importante para que um pianista, um acordeonista, enfim, um tecladista em geral consiga tocar bem, né? Porque a gente pode, por exemplo, montar acordes e junto com esses acordes também adicionar algumas notas da escala, né? Tornando aquele jeito de tocar um pouco mais complexo, né? Colocando camadas de informação a mais, além de simplesmente um acorde puro em que está ali estático, sem muita movimentação, sem muita movimentação. Bom, partindo para os conceitos básicos, né? A gente vai ver que além da escala cromática, que é a escala com todos os semitons, como já vimos nas aulas anteriores, temos as escalas diatônicas, que são escalas com uma diversidade maior de intervalos. Estes intervalos podem ser de semitom, de tom, um tom e meio. Isso como exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu, se não me falha a memória, na primeira ou segunda aula, a escala cromática distribuída no piano, né? Tem a imagem do piano e lá o nome das notas que estão sobre cada tecla. Aquela escala completa ali é chamada escala cromática. É bom pesquisar, principalmente em um livro chamado Teoria da Música de Borromeo Medi, que ele explica um pouco melhor sobre como se formar uma escala cromática dentro de um contexto tonal, né? Para a gente saber qual o tom certo. Geralmente a gente coloca no último semitom, ao invés de colocar o sustenido, a gente coloca bemol. Tem algumas regrinhas básicas que vale a pena conferir, principalmente nesse livro. Mas, de uma maneira geral, para a gente poder analisar, né, geograficamente onde estão as notas, o que eu passei nas primeiras aulas está correto, está tranquilo, dá para vocês entenderem tanto indo como voltando, né, subindo de maneira crescente, né, do grave para o agudo, como retornando do agudo para o grave. Vocês vão ter ali todos os semitons para poder não ter dúvida de onde fica cada um deles. Como eu sempre falei, é importante tanto saber o nome da nota na versão dela sustenida, como na versão dela em bemol, né? Por exemplo, a nota Dó sustenido também pode ser chamada de Ré bemol. Por quê? Porque é uma nota que fica entre o Dó e o Ré. Se eu sair do Dó e for meio tom acima, vira Dó sustenido. Agora imagine que eu esteja no Ré e retorne meio tom, ou seja, meio tom mais grave, ela fica Ré bemol e para exatamente na mesma tecla. Isso acontece com todas as teclas pretas, então é bom conhecer o nome delas, tanto com sustenido como bemol. Até porque tem acordes, a depender do tom da música que a gente esteja tocando, que vão ser chamados, por exemplo, de si bemol e não de lá sustenido. Então por isso que é bom a gente saber localizar das duas formas. Mas voltando para o contexto de escala diatônica, então a gente observa que na escala cromática tudo caminha de meio em meio tom. Já na escala cromática a gente vai ter intervalos um pouco maiores, como a gente viu no final da primeira frase, aliás, na segunda frase. Pode ser intervalo de semitom, né, de meio tom, como a gente já viu. A gente pode somar dois semitons e formar um tom de distância. Isso também é uma opção. E a gente pode ter até um tom e meio, como a gente vai ver, por exemplo, na escala menor harmônica. É um exemplo assim mais próximo, mais fácil da gente enxergar. Então a gente não está preso somente ao intervalo de tom e semitom, não. Pode ter até um tom e meio. E talvez em algumas escalas, por exemplo, a escala pentatônica vai além do que isso, né? Mas já é um outro contexto. Mas depois a gente estuda as pentatônicas.
mas no sentido da diatônica mais comum, como a escala maior, a escala menor, a gente vai encontrar um tom, um semitom ou até um tom e meio. Partindo para a prática, a gente vai conhecer agora sobre os modos gregorianos, que também são conhecidos como modos litúrgicos ou também modos gregos. Esse nome modos gregos eu faço uma pequena ressalva, porque realmente na antiguidade, né, antes do período da Igreja Católica, né, na Grécia, vamos dizer assim, no período clássico da Grécia, período que é na antiguidade, quem conhece um pouco de história sabe que a gente tem período antigo, período medieval, né, e depois Renascimento, Iluminismo e tudo mais. Vão acontecendo a sequência, né, modernidade, a sequência de períodos novos. Mas no período antigo, naquele período assim que surge até o final do Império Romano para trás, né, para mais antigo. Então existiam também outras escalas, que eram chamadas também de modos gregos, e que tinham outra configuração, tinha outro formato, tinha outra sequência de notas, então cuidado para não confundir. Apesar de que hoje em dia, quando alguém fala modos gregos, todo mundo pensa nesses modos que nós vamos ver agora. Mas é só uma ressalva histórica. Bom, esses modos, eles foram... Porque tem esse nome gregoriano também? Porque o Papa Gregório, né, no período antigo, ele quis criar um inário para a Igreja Católica, e muito do que foi criado foi baseado nessas escalas, nesses modos que a gente vai conhecer agora, e que depois a gente vai ver no decorrer da explicação, dois modos desses, que é o modo jônico e o eólio, se tornaram escala maior e menor que a gente conhece hoje. Mas mais perto eu vou explicar alguns motivos. Bom, o primeiro modo que a gente vai estudar é um modo que sai de Dó e vai até o próximo Dó sem usar nenhum sustenido, certo? O que é importante a gente observar ao estudar esses modos? A distância entre as notas. Essa distância entre as notas faz com que o modo tenha uma sonoridade única. A gente vai estudar aqui 7 modos, 7 escalas diferentes, e cada uma delas vai ter uma melodia diferente, vai ter um clima, um aspecto diferente, que às vezes pode traduzir um A mais de alegria, um A um pouco mais de melancolia, de tristeza, de heroísmo. A gente vai ver que também, com o passar do tempo, alguns modos desses também trazem consigo algumas informações culturais de alguns povos. Então a gente vai observar que os modos eles são riquíssimos, né, na criação de músicas, de melodias e até de características para uma música que a gente queira utilizar. Então esse primeiro modo que vai de Dó a Dó sem nenhum sustenido, a gente precisa observar a formação dele, a gente vai observar quais são os tons e semitons que compõem, né, que são resultantes do afastamento entre as notas. Isso é importante guardar na memória, porque depois a gente pode transpor essa mesma informação para um outro tom, para uma outra escala, né, e fazer com que isso, que a gente vai ver até demonstrado na escala maior no final da aula, isso faz com que a gente utilize a mesma melodia, só que partindo de uma tônica, de um ponto de partida diferente. Então vamos primeiro analisar e depois a gente vai ver a utilização disso. Então a primeira nota é Dó e a gente vai caminhar para um Ré. E do Dó para o Ré a gente tem um tom de distância. Depois para o Mi, que também tem um tom de distância. Isso tudo considerando notas naturais, né, sem sustenido e bemol. E agora a gente vai para o Fá. E você vê que eu coloquei já um traço, né, como se fosse um chapeuzinho aí, um acento circunflexo, para diferenciar do tom, né? O tom a gente está fazendo como se fosse uma trave de futebol, para dar uma ideia de mais espaço. E o semitom vai ser esse triângulozinho, esse circunflexozinho, para diferenciar uma imagem da outra. Então, observe que de Dó para Ré tem um tom, de Ré para Mi tem um tom, de Mi para Fá tem meio. Por quê? A gente só está enxergando as notas naturais, né? De Dó para Ré, notas naturais. Mas não, a gente não vai arrancar a tecla do piano nem do teclado, a tecla preta que fica entre Dó e Ré. Ou seja, Dó sustenido e Ré bemol continua existindo.
De Dó para Dó sustenido é meio tom, e de Dó sustenido para Ré mais meio tom, totalizando um tom. Por isso que de Dó para Ré está aparecendo um tom, porque é a soma de Dó sustenido, de Dó para Dó sustenido e depois de Dó sustenido para Ré. Então essa soma aí vai formar um tom de distância. Ah, mas não está aparecendo Dó sustenido. Só não está aparecendo, mas a gente sabe que ele existe e que ele fica entre Dó e Ré. Então por isso que está formando um tom. De Ré para Mi da mesma forma, porque de Ré para Mi, no meio do caminho tem um Ré sustenido. Então de Ré para Ré sustenido é meio tom, e de Ré sustenido para Mi mais meio, totalizando um tom. Então a gente vai considerar dessa forma. Apesar de não estar aparecendo o Ré sustenido, mas ele existe e ele cria uma distância entre as notas. E do Mi para o Fá, a gente observa que no teclado da gente não existe nenhuma nota entre Mi e Fá. Por isso que a gente tem meio tom. Então sempre que a gente caminhar um tom, é porque tem uma nota no meio do caminho. Vamos lá. Continuando, do Fá para o Sol, a gente tem um tom, ou seja, tem um Fá sustenido no meio, formando meio mais meio. De Sol para Lá, um tom, pelo mesmo motivo. De Lá para Si, um tom. E de Si para Dó, se você olhar para o seu teclado, você vai ver que não tem nada, né? De Si para Dó é uma nota vizinha da outra, não tem nenhuma nota no meio, nem preta, nem branca. É realmente parede colada com a outra. Esse modo, que vai de Dó a Dó sem nenhum sustenido, é chamado de modo jônico. Por que esse nome? A gente vai observar que os outros nomes também são estranhos, né? A nossa língua. Na verdade, a maioria desses modos estão homenageando povos, cidades gregas, povos gregos, né? Populações que vêm dessa tradição grega clássica, né? Ou seja, do período antigo, antes da Idade Média, né? Um pouco assim contemporâneo ainda do Império Romano, mas um pouco antes até do Império Romano a gente já tinha registros da existência desses povos gregos. Então, é uma homenagem que os teóricos musicais fizeram a esse período clássico. Continuando, a gente vai para um novo modo que vai de Ré a Ré sem nenhum sustenido. Então a gente vai ter, se a gente for observar no final, a gente for comparar, a sequência de tons e semitons vai ser completamente diferente. Observe, de Ré para Mi nós temos um tom, de Mi para Fá, meio. É que nem aconteceu em cima, né? Você vê que Ré é a segunda nota e Mi é a terceira, e formou um tom, e Mi para Fá formou meio. Porque entre Mi e Fá não tem nenhuma nota, e no caso do Ré e Mi tem o Ré sustenido que está no meio do caminho, formando meio mais meio. Continuando, de Fá para Sol, 1, de Sol para Lá, 1, de Lá para Si, 1, e novamente de Si para Dó a gente não tem nenhuma nota entre as duas, então por isso que a gente tem meio tom, que é conhecido como semitom natural, certo? É um semitom que não precisa de sustenido nem bemol para poder ser criado, é um semitom que acontece naturalmente na escala. E por fim, de Dó para Ré, formando um tom. Esse modo é conhecido como dórico, também nome de outro povo grego. E voltando para a questão dos intervalos, observe, vamos comparar embaixo e em cima? Embaixo a gente começou com um tom, mas já no segundo intervalo a gente vê diferença, né? Em cima a gente tem um tom, embaixo a gente tem meio. Então você observa que isso já vai fazer uma melodia diferente, a gente vai ter uma sonoridade diferente nessa escala. Se a gente comparar jônico e dórico, são dois sons completamente diferentes. Eu posso fazer até um vídeo anexo aí para poder a gente ouvir o som de tudo isso. Bom, continuando, a gente tem a comparação aí do terceiro intervalo, né? Em cima é meio tom, embaixo é um tom. Depois a gente vai ter o quarto intervalo, que coincidentemente os dois são tons. O quinto intervalo também são tons. E no caso do penúltimo intervalo, em cima é um tom, embaixo é meio tom. E o último intervalo, em que nós temos em cima semitom e embaixo um tom. Todas as escalas que eu vou mostrar daqui em diante, todas elas são diferentes umas das outras. Não tem nenhuma que tenha informação repetida, principalmente em termos de intervalo. O nome das notas vai repetir, certo? Porque a gente só está mudando o ponto de partida. Na primeira a gente começou em Dó, na segunda a gente começou em Ré.
Mas a gente vai começar de Mi agora. E com relação aos intervalos, vai ser diferente. Quando a gente começar de Fá, vai ser diferente. E assim por diante. Então, começando de Mi, você vê que Mi para Fá não tem sustenido, então já começa com meio tom. Depois a gente vai ter tom de Fá para Sol, tom de Sol para Lá, tom de Lá para Si. Si forma outro semitom natural, né? As notas que terminam com I, elas não têm sustenido, Mi e Si. E de Dó para Ré um tom, de Ré para Mi mais um tom, formando o que a gente conhece como modo frígio. Continuando, nós temos o Fá. Então a gente vai agora, você viu que foi de Mi a Mi sem nenhum sustenido, agora a gente vai de Fá a Fá sem nenhum sustenido. Então a gente tem o Fá, do Fá para o Sol um tom, para o Lá mais um tom, para o Si mais um tom, e agora a gente tem semitom. Olha o Si aí que não tem sustenido, vai direto para o Dó. Do Dó para o Ré um tom, do Ré para o Mi mais um, do Mi para o Fá, o Mi também não tem sustenido, vai formar meio tom, e a gente vai ter o modo lídio. Em sequência, a gente vai ter o Sol, que a gente vai caminhar um tom para o Lá, mais um tom para o Si. Olha aí, o Si não tem sustenido, meio tom para o Dó. Dó para o Ré, Ré para o Mi. Olha aí o Mi que termina com I, não tem sustenido, meio tom para o Fá. E do Fá para o Sol, um tom. Então a gente vai ter aí mais um modo, que é o chamado modo mixolídio. Bom, seguindo adiante, a gente vai ter mais outro modo, que vai seguir do Lá até o próximo Lá, sem nenhum sustenido, igual como aconteceu com todas as outras escalas. E a gente vai ter aí do Lá para o Si um tom, mas o Si termina com I, não tem sustenido, vai formar logo semitom para o Dó. Do Dó para o Ré um tom, do Ré para o Mi um tom, Mi termina com I, não tem sustenido, meio tom para o Fá. Fá para o Sol, um tom, Sol para o Lá, mais um tom. E temos aí o modo eólio. Por último, tem mais uma escala que vai de Si a Si sem nenhum sustenido. O Si já começa com I, termina com I, né? Então a gente não tem sustenido, já vai começar a escala com meio tom. Do Dó para o Ré um tom, para o Mi um tom, do Mi para o Fá meio tom, Fá para o Sol um tom, Sol para o Lá um tom, Lá para o Si um tom, e temos o modo lócreo. Então esses são os 7 modos gregorianos, cada um deles vai trazer um aspecto sonoro bem diferente, e eu vou mostrar aqui um pouco deles, né, e um pouco de algumas curiosidades sobre eles. Vamos ver o modo jônico. Essa é a famosa escala maior. Por que tem esse nome, né? A gente vai perceber que boa parte das músicas no período medieval vai seguir como regra a criação das suas melodias através dos modos. Mas em um determinado momento da história, eles começaram a se apegar um pouco mais no modo jônico, que ficou conhecido como escala maior, e no modo eólio, criando depois um sistema novo chamado sistema tonal. O sistema que usa os modos é conhecido como sistema modal, e o sistema tonal já é um sistema que não é que seja completamente diferente, mas ele tem alguns conceitos de organização e de criação, de composição, né, de arranjo, um pouco diferente, que a gente vai abordar mais adiante. Mas para começo de conversa, então assim, a gente vai ver que a maior parte das músicas que a gente toca nos dias de hoje, principalmente o que a gente ouve nas mídias, né, seja rádio, seja algum stream desse, de vídeo, de música, apenas aplicativo de música apenas, a gente vai observar que a maior parte dessas músicas estão dentro desse conceito de música tonal, onde a gente usa ou a escala maior ou a escala menor. Mas a gente vai observar também que existem, né, outras músicas que são contemporâneas da gente, que eu vou demonstrar daqui a pouco, que são escalas,
que são músicas, né, criadas com os modos também. Então, escala maior é uma das mais conhecidas, né? Todo mundo conhece esse som aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, quando eu estiver falando de música modal, eu chamo de modo jônico. E quando eu estiver no contexto de música tonal, eu chamo de escala maior. Depois a gente vai ter um modo dórico, que vai de Ré a Ré sem nenhum sustenido. Depois a gente vai ter o modo frígio. Lembra que eu falei que alguns modos desse têm informações culturais? Quem conhece um pouco de música espanhola, música flamenca, vai perceber que esse modo ele é típico, né, dessa cultura, desse tipo, essa forma de compor música. Vamos lá, de mi a mi sem nenhum sustenido. Né? Você vê que tem um som típico dessa cultura. Agora a gente vai de Fá a Fá sem nenhum sustenido. Ó. A gente vai fazer Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E voltar. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Depois a gente vai para o modo mixolídio, que é de Sol a Sol sem nenhum sustenido. Depois a gente vai para o modo eólio, que é de Lá a Lá sem nenhum sustenido, que também é conhecido como escala menor natural. E por fim, nós temos o modo lócreo, que é um modo onde a gente vai trabalhar do Si até o Si sem nenhum sustenido. Ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então esses são os modos, né, gregorianos, ou modos litúrgicos, ou modos gregos, em que a gente tem muita coisa foi composta, né, em cima desses modos. Até hoje a gente encontra também músicas, por exemplo, se a gente for para o tema do Alto da Compadecida, ó. A gente vê que isso aqui a gente está utilizando o modo mixolídio, que é muito típico também na cultura nordestina. Esse, por exemplo, que é o tema dos Simpsons, que é um desenho animado, né, para quem não conhece, acho que todos conhecem. A gente vai ter o modo lídio, né, onde a gente tem uma alteração aí. Se a gente comparar com o modo jônico, né, você vê que o jônico tem tom, tom, semitom. E o modo lídio é tom, tom, tom. São 3 tons. Então, a quarta nota da sequência é um pouquinho mais aguda do que a quarta nota do modo jônico, né? A quarta nota do lídio é mais aguda, do meio tom mais aguda do que a quarta nota do modo jônico. Então, a gente vai perceber que muitos desses modos têm algumas coisas parecidas uns com os outros. Mas às vezes a alteração de uma notinha ou outra, de um intervalo ou outro, faz toda a diferença na sonoridade. Então, isso que são os modos gregorianos. E a gente vai pegar agora para começar a estudar a escala maior, que está no próximo slide, né, na próxima página. E a gente vai observar que essa escala maior, o que mais vai importar para a gente é preservar a sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, são 2 tons e um semitom, e depois 3 tons e um semitom. O que essa sequência quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente pode transpor exatamente com a mesma melodia,
com a mesma afastamento, a mesma distância, a mesma sonoridade, o que estava em Dó, para, por exemplo, Sol, por exemplo, para o Ré, por exemplo, para o Fá, para o Si bemol. Então a gente vai ver alguns exemplos, né, de mudança de tom aqui nessa próxima página. Então, começando do Dó, então a gente tem aí o Dó, como a gente viu no modo jônico, né, na página anterior. Então vou passar até um pouco mais rápido porque é informação repetida, né? Então a gente vai ter Ré com um tom, Mi com um tom, Mi meio tom, de Mi para Fá, Fá para Sol um tom, Sol para Lá um tom, Lá para Si um tom e de Si para Dó um tom. Certo? Então é sempre importante entender que é um afastamento, a gente está contando a distância e não o nome de nota. O nome de nota é consequência disso. E a gente vai entender isso agora. Olha só, esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó que a gente está vendo aí, ele, para ser preservado, por exemplo, no tom de Sol, eu preciso de algumas compensações, porque a gente viu na tela anterior que se eu for de Sol a Sol sem nenhum sustenido, eu vou ter esse som. Tá vendo? E o som que eu quero é a diferença de Pra entre a relação, né, de distância entre as duas últimas notas. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que utilizar sustenidos ou bemóis quando necessário. No caso aqui da escala de Sol, eu vou ter um tom, ou seja, de Sol até Lá forma um tom, de Lá até Si forma um tom, de Si até Dó forma meio tom, de Dó até Ré forma um tom, de Ré até Mi forma um tom. Só que se eu for de Mi para Fá, o que vai acontecer? Vai formar apenas meio tom. Só que o próximo tom que eu preciso é o quê? A próxima distância que eu preciso é de um tom, como está na escala maior de cima, tá vendo, em Dó. Então, para alcançar esse um tom de distância, eu tenho que passar de Mi para Fá, que é meio tom, e de Fá para Fá sustenido, que vai ser mais meio tom. Meio tom mais meio tom vai totalizar um. Então, a nota que vai ocupar o espaço aí agora é o Fá sustenido. Se não, se eu colocar um Fá natural aí, eu não estou conseguindo fazer uma escala de Sol maior. Eu estou fazendo um modo mixolídio, certo? Então, cuidado com isso. Então, a gente tem que ir compensando os sustenidos para poder a escala fazer sentido e ter a mesma sonoridade da escala original que foi o Dó. E essa mudança do Fá sustenido tanto resolve o problema do Mi para o Fá, que estava com meio tom e precisava ser um, como também vai resolver o problema do Fá para o Sol, porque de Fá para Sol é um tom. Só que nesse momento eu preciso de apenas meio tom. Então esse deslocamento para a direita, né, ou seja, para mais agudo um pouquinho, resolveu os dois intervalos. Seguindo adiante, a gente vai ter um terceiro exemplo, né, um segundo exemplo, né, porque o Dó está sendo original. Né? Vamos fazer um exemplo de mudança de tom. Então o Ré vai ser nossa próxima tônica. O que é uma tônica? A nota que vai dar nome para uma escala. Lembra que nas aulas anteriores a gente viu sobre a fundamental. Muita gente confunde uma com a outra, mas elas são diferentes, têm uma utilização diferente, uma patente diferente aí na história. O Ré, ou desculpe, a tônica é quando eu estou pensando em escala, consequentemente na tonalidade da música. Então por isso que tem esse nome de tônica, que vem de tom da música, de tonalidade, certo? A fundamental não, é quando eu penso num acorde. Então se eu tiver com um determinado acorde e precisar montar esse acorde, descobrir quem é a primeira, a terceira e a quinta, então a fundamental vai ser minha nota de base, vai ser a minha primeira. E aí depois eu vou descobrindo a distância de quem é a terceira, de quem é a quinta. Se eu quiser adicionar a sétima, a nona, aí já é outros 500 que a gente vai aprender mais adiante. Então não confunda a tônica com fundamental. A gente está pensando agora em tônicas. Então essa tônica, essa nota que dá nome para a escala é o Ré. Na sequência nós temos o Mi, que forma um tom. E se eu fosse para o Fá, era apenas meio. Mas olhe para a grade que está em cima, né? Eu preciso de um tom.
Então eu tenho que botar novamente quem? O Fá sustenido. Do Fá sustenido para o Sol é meio, do Sol para o Lá é um tom, do Lá para o Si é um tom. Agora, se eu botar do Si para o Dó, vai formar meio. Só que nesse momento eu preciso de quê? De um tom. Então eu tenho que colocar quem? Dó sustenido. De Si para Dó é meio, de Dó para Dó sustenido mais meio, totalizando um tom. E, consequentemente, agora eu preciso de meio tom para finalizar. Ó. Então, do Dó sustenido para Ré é tranquilo. Agora a gente vai utilizar um exemplo em que a gente vai precisar pensar no bemol. A gente vai fazer a escala de Fá. A gente segue de novo, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ó. De Fá para Sol é um tom, de Sol para Lá é um tom. Agora, meio tom aí seria Lá sustenido. Mas a gente vai utilizar Si bemol. Si bemol é uma nota diferente de Lá sustenido? Não, é a mesma nota, só que ela está com um nome diferente. Como eu falei anteriormente, a tecla preta geralmente tem dois nomes. No caso aí, Lá sustenido ou Si bemol. E por que eu estou escolhendo Si bemol e não Lá sustenido? Porque nesse caso, o Lá sustenido vai fazer com que a nossa escala tenha dois Lás, duas notas Lá, e nenhuma nota Si. Então, para que evite esse tipo de problema, a gente vai utilizar o quê? O Si bemol, que é a mesma coisa que Lá sustenido, mas vai garantir a diversidade, ou seja, eu vou ter o Lá natural e vou ter o Si bemol, ao invés de ter Lá natural e Lá sustenido e a ausência completa de Si. De Si bemol para Dó, a gente forma um tom, ou seja, de Si bemol, que é mais grave que Si, para o Si, forma meio tom. Né? De Si bemol para Si, forma meio tom. E de Si para Dó mais meio, totalizando 1. Daí em diante a gente segue. De Dó para Ré, um tom. De Ré para Mi, um tom. E finalmente de Mi para Fá, meio tom. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos fazer uma escala de Si bemol. Si bemol, a gente está utilizando aí uma nota que já começa com alteração, né? Já começa com Si bemol. Como a gente viu em cima, de Si bemol para Dó forma um tom. Né? De Si bemol para Si é meio, e de Si para Dó mais meio, totalizando 1. De Dó para Ré, 1. Agora, quem seria a próxima nota aí? Meio tom acima, Ré sustenido. Mas aí eu vou escolher quem? Mi bemol, pelo mesmo motivo de cima. Senão a gente vai ficar com Ré natural e Ré sustenido e uma completa ausência de Mi. Então é melhor, ao invés de colocar Ré sustenido, colocar a nota que é equivalente a ela, que é o Mi bemol, ou seja, a mesma tecla, a mesma nota, o mesmo som. De Mi bemol para Fá, um tom, né? De Mi bemol que está antes de Mi para Mi, meio tom, e de Mi para Fá mais meio, totalizando 1. Fá para Sol, 1, Sol para Lá, 1, e de Lá para Si bemol. Poderia ser Lá sustenido? Mesma coisa. Cai a mesma situação da escala de cima, né? Ou seja, a gente escolheu o Si bemol, e esse Si bemol do final é apenas repetição da tônica, da nota que iniciou. Se eu colocar Lá sustenido, vai dar uma certa confusão para quem for ler a sua música, né? Ainda mais se a gente estiver escrevendo isso numa partitura, a gente vai observar que tem a chamada armadura. E a armadura não vai nem permitir você pensar isso como Lá sustenido. Depois a gente vai aprender um pouco sobre ela, né? Sobre a armadura. Mas, para esse momento, o que é importante a gente pensar é que a gente começou com Si bemol e termina com Si bemol. Bom, eu recomendo que vocês tentem refazer essas escalas no papel, né? No papel à parte. Você pode copiar na primeira vez, mas depois tenta fazer sem copiar, tenta fazer de memória, porque o que você precisa memorizar? No caso das escalas maiores, você tem que definir quem vai ser a tônica, ou seja, a nota que é ponto de partida, e depois você vai tentar adequar, tentar ajustar as notas seguintes ao padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se a nota que corresponde a esse intervalo estiver ali correta, você consegue fazer uma sonoridade idêntica. Né? Vou fazer até a demonstração aqui dessas mudanças de tom
para ficar mais fácil, ó, aproveitando a explicação. Então, se eu fizer Dó como original, se eu seguir, né, esse padrão que a gente viu aí na tela, onde a gente tem de Sol a Sol, só que a gente tem um Fá sustenido no finalzinho ali da escala, olha o que vai acontecer. Ele tem a mesma sonoridade, ó. A sonoridade é a mesma, só que como está em uma tonalidade diferente, uma eu estou começando em Dó e outra começando em Sol, a gente vai sentir uma escala mais grave, outra mais aguda que a outra. Mas a melodia que essa escala produz é exatamente a mesma. Se eu pegar, por exemplo, a escala de Ré, você vê que aí eu utilizei o Fá sustenido e utilizei o Dó sustenido agora. A gente tem uma escala com 2 sustenidos. Se eu fizer a escala de Fá, eu vou fazer Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Se eu fizer a de Si bemol, eu vou utilizar Si bemol, Dó, Ré, tá vendo? Agora Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si bemol. Todas elas vão ter a mesma sonoridade. Se eu comparar com a de Dó, então a melodia é a mesma, só muda o ponto de partida, a tônica que é diferente. Então, partindo desse princípio, vale a pena vocês reconstruírem isso em outros tons. O que importa lembrar é o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é a sua régua. Você definiu quem vai ser o seu ponto de partida, ou seja, a sua tônica. Agora você vai ajustando as notas, utilizando sustenidos ou bemóis, ajustando a essa régua que eu estou mostrando para vocês, de 2 tons do semitom e 3 tons do semitom. Se você conseguir adequar isso corretamente, um abraço, você vai conseguir fazer uma escala maior em qualquer tonalidade. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, pode entrar em contato pelo WhatsApp e no próprio Google Sala de Aula também vocês têm espaço para comentários, para falar qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida. Ok, gente? Um abraço para todos, até a próxima aula.